Olá, oitavos anos. Professora Sueli vai trabalhar com vocês dias 10 a 14 de maio. Para este primeiro vídeo, o Pro vai fazer uma correção de atividades, frase e oração, páginas 35 a 40. A nossa apostila é a Universitário. Neste primeiro momento, a Pro trouxe uma leitura de um fragmento de uma HQ. Personagens de Quino, autor argentino, falecido ano passado. A professora gosta muito dessas personagens. A Mafalda, ela é os personagens de Quino, eles são meio filosóficos. A professora fez filosofia, então eu sou muito apaixonada por essas personagens, ou esses personagens. Então, faço um convite para vocês procurarem na internet tirinhas das personagens de Quino. Então, são leituras para a gente pensar mesmo, tá bom? Então, são atividades, assim, de leitura bem interessantes. Então, aí uma atividade para vocês pensarem durante a semana, uma leitura aí para vocês refletirem. Afinal, não sei por que a gente tem que ir para a escola. Se todo mundo diz que a vida é a melhor escola, então, para que outra? A gente não aprende tudo na vida? O que é que tem de ruim a escola da vida? Uma reflexão para a semana de vocês. Reflexão sobre o uso da língua, frase e oração. A professora solicitou para vocês lerem o poema O Adolescente, numa página anterior. Então, há um verso nesse poema, que corresponde a um alerta. O adolescente olha, né, este verso. Assinale as alternativas, então olha a questão, as alternativas, então é mais que uma. A seguir, que poderiam substituir a expressão no contexto do poema. Então, adolescente fala, adolescente nossa, adolescente fique atento, adolescente atenção, adolescente não, adolescente fuja. Então, na verdade, o que tem uma certa semelhança em adolescente olha é adolescente fique atento, adolescente atenção. 2. Observe o alerta a seguir, que pode ser substituído, que pode ser usado em várias situações do cotidiano. Atenção. Você diria que atenção é uma frase? Sim. Por quê? Porque lembra que eu comentei com vocês que a partir do momento em que faz parte de um contexto, ou seja, que você consiga entender o contexto de uma situação, é uma frase? Então, vocês deveriam, e eu tenho certeza que vocês assinalaram o sim. Justifique sua resposta. Sim, pois tem sentido completo. E os dois alertas a seguir, eles correspondem à frase? Certamente. Adolescente, fique atento. Adolescente, atenção. Então, são frases. Leia o anúncio ao lado. A frase principal desse anúncio, craque, o fim do seu mundo em uma tragada, é verbal ou nominal? Por quê? Só justificando para vocês aqui o porquê tem acento, porque eu tenho um sinal de interrogação. É uma frase nominal porque não apresenta verbo. De repente vocês colocaram que tem verbo, por quê? Vocês acharam que tragada é um verbo. Pode até ser que seja verbo, mas nessa situação não é um verbo, porque aqui eu tenho um artigo indefinido uma. Então, a partir do momento que eu tenho artigo do lado de um substantivo, que nesse caso tragada, não é verbo, tá bom? Então, nesse caso, não é verbo. B. Podemos considerar essa frase uma oração? Explique. Então, se não tiver verbo, não é uma oração. Então, essa frase não pode ser considerada oração, pois há ausência de verbo. C. Reescreva a frase principal do anúncio empregando verbos sem alterar a mensagem. O crack é o fim do seu mundo em uma tragada. D. Considerando a campanha do anúncio, escreva uma frase empregando o uso do modo imperativo. A professora fez a frase,
modo imperativo negativo. Então, aqui é uma negativa, o não representa a negativa, e use modo imperativo. 2. Leia outro anúncio prestando atenção na relação estabelecida entre as palavras e a imagem. Qual é o objetivo desse anúncio? O objetivo é incentivar o diálogo entre pais e filhos, o perigo das drogas. B. Considerando apenas a imagem, seria possível conhecer o objetivo do anúncio? Porque apenas a imagem não informaria o objetivo do texto, pois se trata de uma ilustração que não se relaciona diretamente ao tema das drogas. Então, precisaríamos ler, na verdade, a imagem verbal e a imagem não verbal, né, escrita e as ilustrações. C. Que relação há entre as frases e a imagem que compõe o anúncio? Então, as frases mostram que as drogas são uma armadilha e a imagem mostra um menino pescando e fisgando um crocodilo, como se estivesse prestes a cair em uma armadilha. Mostram também que os pais já têm experiência para perceber esta armadilha e os filhos não, ou seja, que eles não têm experiência. Letra D. No enunciado, droga é uma armadilha. Você sabe disso, seu filho não. A frase destacada é nominal ou verbal? Por quê? A frase sublinhada é verbal, pois o verbo sabe está subentendido, ou seja, ele não aparece na frase, ele está subentendido. Letra E. A frase converse com ele também constitui uma oração? Por quê? Sim, pois temos o verbo conversar, ou seja, há a presença do verbo conversar. Continuando, modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Eu quero para vocês colocarem um dos três. Droga é uma armadilha. Então, aqui no modo indicativo, eu tenho uma certeza, verbo ser. Ele é um verbo irregular, modo indicativo. Converse com ele, verbo conversar. Nesse caso, ele está no imperativo afirmativo. Vamos seguir. As tardes de estudo ajudaram Reinaldo a chamar a atenção de todos os colegas na sala de aula. Eduardo, entretanto, não gostou da exibição de Reinaldo. Letra A. Que estratégia utilizou para prejudicar a exposição de Reinaldo? Auxiliando por seu amigo Felipe, perguntou se o sujeito de quem Reinaldo falava era simples ou composto. Então, essa seria a resposta. Na verdade, é para vocês complementarem a de vocês. Se estiver igual, não tem necessidade de vocês apagarem, tá bom? É só para complementação de respostas. Letra B. Ele atingiu seu objetivo? Justifique. Não, pois Reinaldo também havia aprendido sobre isso e conseguiu responder à pergunta. Letra C. Em sua opinião, por que Eduardo estava tão interessado em prejudicar o colega? Na verdade, havia uma competição. Ele também estava interessado em Valéria, como podemos perceber no trecho final do texto, quando o garoto conversa com seu irmão. Número 2. Vamos fazer uma revisão do que aprendemos até agora sobre sujeito e tipos de sujeito. Responda as próximas questões. A. Como Reinaldo definiu o núcleo do sujeito aos colegas? O núcleo é a palavra central do sujeito, a mais importante de todas que fazem parte do sujeito. Letra B. Que orações do quadro ele utilizou como exemplo de sua explicação e qual o núcleo do sujeito em cada uma delas? Aqui está entre aspas, abrindo aspas, fechando, porque foi exatamente retirada do texto, abaixo também. Então, o da escola venceu os visitantes por 2-0, em que o núcleo do sujeito é time. Então, como vocês viram na frase, né, o mais importante é a expressão time. Abaixo. A professora de matemática não veio hoje, em que professora é o núcleo do sujeito. A número 3. Como Reinaldo explicou a distinção entre sujeito simples e composto? Que oração do quadro ele utilizou como exemplo de sujeito composto?
Então, quando o sujeito tem apenas um núcleo, é sujeito simples, e quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, é sujeito composto. O exemplo que ele deu era a única oração do quadro com sujeito composto. Então, a oração está aí. Meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema. Então, peço para vocês colocarem aspas aí, fechando, né? Maria foram ao cinema, fecha aspas. O professor esqueceu de colocar um errinho meu aí. Então, aqui finalizou a correção da apostila de vocês para esses, né, a primeira correção do segundo bimestre. Espero que vocês tenham acertado aí a maioria das atividades. Aí nós vamos agora para a nossa parte 2 do vídeo, tá bom? Aí nós vamos corrigir a parte do caderno.